sobre o nosso Esquadrão de Aço. Meus amigos, o Bahia, campeão baiano sub-20. E o Bahia ganhou, como eu falei, mas não levou no sub-23 no campeonato de aspirantes. Vamos destrinchar um pouquinho dessa situação. Não do jogo, que eu não vi o jogo, sinceramente, nesse período da tarde, não dá para o papai. Mas é o seguinte, nós sabemos que o mundo do futebol dá várias voltas. E o torcedor do Bahia, nós temos que entender que o mundo está girando ao nosso redor no futebol. O ano passado o futebol cearense se destacou com o Ceará. Este ano se destaca com o Fortaleza. Vamos para a base, e nós fizemos um debate na segunda-feira. O Ceará está colocando mais jogadores da base no seu time principal do que o Bahia. Isso quer dizer o quê? Que a base do Ceará tem melhores promessas do que o próprio esquadrão, porque a solução estaria na base. Em uma pindaíba, falta de grana e tudo, a solução está na base. Então, a gente falou na segunda-feira, o Ceará vem utilizando mais jogadores e aqueles que estão entrando bem. No Sub-23, os 4 classificados, 2 são do estado do Ceará. Fortaleza e Ceará, inclusive, vão disputar uma vaga para a final. O Fortaleza faz uma campanha no Sub-23 sublime. Inclusive, nessa fase classificatória, que foram 6 jogos, o Fortaleza ganhou os 6, fez 18 pontos, 100% na fase classificatória. E nesta fase, na primeira fase, porque são primeira, segunda fase, semifinal, final. O Sub-23 é desta forma. Primeira fase, todos contra todos. Na segunda fase, se divide em grupos, se classificam 8, né? Se dividem em grupos e está lá, 4 de um lado, 4 do outro. E o Fortaleza, dos 6 jogos, venceu os 6 nessa última fase para chegar na semifinal. O Ceará teve mais dificuldade, mas se classificou. O Bahia, por conta de um cartão ali amarelo, tomou demais. O Avaí conseguiu também se classificar no Sub-23. A base do Bahia é ruim? Meus amigos, eu acredito que a base do Bahia precisa melhorar. Mas, quando a gente olha para a equipe profissional do Fortaleza e do Ceará e olha para a base, há uma modificação nesse planeta futebol, não somente na equipe principal. A base dos 2 times do Ceará, do estado cearense, estão também indo muito bem, obrigado. Meus amigos, eu estou falando do futuro. Quando se fala em base, se fala no futuro, pô. Então há um trabalho consistente, não somente para o hoje, não somente para a equipe principal, há um trabalho consistente na base dessa turma aí. E que nós, torcedores do Bahia, ainda não estamos observando. Mas é claro que nós temos que observar a base do Bahia, mas temos que fazer comparações do trabalho. Então, quando a gente fala que a gestão do Bahia precisa melhorar no futebol, é no futebol como um todo mesmo. É principal, é sub-23, é sub-20, porque, meus amigos, Ceará e Fortaleza estão na frente da gente nesse sentido também. O Bahia ganhou o Campeonato Baiano Sub-20, mas não é parâmetro para você no Nacional. No Nacional nós tivemos dificuldades, muitas dificuldades, inclusive. Já aqui no estado da Bahia, o Bahia é soberano, né? É tricampeão, inclusive. É 2021, 2020 e 2019. Eu vejo o seguinte, o sucesso da base não está somente nos títulos. A gente não pode desprezar títulos, isso é verdade. Mas eu vejo com maior importância as revelações. Quem são os jogadores da base do Bahia Sub-20 e Sub-23 que irá servir o Esquadrão de Aço daqui a 1 ano, 2 anos? Tem algum jogador? E falar no futuro de um time de futebol que não tem tantos recursos financeiros para entrar no mercado e disputar com Palmeiras, com São Paulo, com Flamengo, com Corinthians. Então, é a base que será a nossa mola, né, propulsora para salvar essas equipes, tanto em revelar na questão do futebol, quanto na questão econômica, no caso de uma venda. E tem um outro detalhe que envolve o DAD também, que é o sistema de inteligência de você conseguir jogadores promissores, aonde ninguém está vendo ainda, é importante.